convite, tá? Vai. Seu nome é Amanda. Que fofo. Você tem 25 anos. Que fofo. A sua banda, eu coloquei estilo, botei rock. Seu filme, comédia. E sua viagem, praia. Tá, eu vou ler então. Meu nome é Carol. Eu tenho 37 anos. Uau. A minha banda favorita é One Direction. Não é rock. Não. O meu filme favorito é Death Proof, chama A Prova de Morte. E minha viagem inesquecível foi pra Chapada dos Veadeiros. Mas eu amo praia. Praia. Eu amo praia. Parece. Eu coloquei que seu nome é Rosângela, que você tem 42 anos, que sua banda favorita é Queen, seu filme favorito é Notting Hill e a sua viagem foi pra Espanha. Eu pensei em Barcelona, mas pode ser Espanha. Na verdade, meu nome é Elisângela, você quase acertou. Rosângela é minha irmã. Eu realmente tenho 42 anos. A minha banda favorita é Legião Urbana. O meu filme favorito é Em Algum Lugar do Passado. E a minha viagem inesquecível foi para Penápolis. Legal. Se você pudesse ser um outro animal, eu coloquei um gato. O animal que você mais gosta é cavalo. Mas gosta não, acha bonito, né? O animal que te dá mais medo é cobra. Eu pensei em pôr barata, mas achei muito óbvio. Na sua visão, a forma como a humanidade trata os animais, eu coloquei que você acha injusta, porém você não pensa muito a respeito disso. E a base da sua alimentação é normal, carne, ovos, derivados, essas coisas. Então, na verdade, você quase acertou no gato, porque eu seria uma leoa, se tivesse que escolher. Não deixa de ser. O animal mais bonito da natureza é o leão. E o animal que me dá medo é a barata. Bom, na minha visão de como a humanidade trata os animais, para mim é horrível, né? Eu não gosto de maltrato dos animais. E a minha base da alimentação é carnívora. A minha base é só carnes. Sério? Eu não como vegetais. Sério? Mas por quê? Costume? Não, é uma estratégia alimentar e é um estilo de vida que eu tornei para mim. Na verdade, eu tive muitos problemas de saúde fazendo a alimentação tradicional. Depois eu passei para a alimentação sem carnes, com mais vegetais, fiquei mais doente. E aí eu comecei a estudar a alimentação e foi quando eu descobri que as carnes têm todos os nutrientes e toda a base para que meu corpo funcionasse. Então eu passei a me alimentar só de carnes. Entendi. Não como nenhum vegetal. Tá bom. Nenhum? Zero? Nenhum. Fruta, nada? Zero? Não, eu como animalzinho que come a frutinha, que come o matinho, e eu como animalzinho. Tá bom, entendi. Só que eu amo os animais. Entendi. Quer dizer, não entendi muito bem, mas entendi. A gente chega lá. Se você pudesse escolher ser um animal, você seria um leopardo. Quase, eu sabia que meu animal de poder é uma onça. Olha aí, Mas você expressa a personalidade mesmo. Pra você, o animal mais bonito é um tigre. Nossa, meu outro animal é um tigre. Olha aí. O animal que mais te dá medo é um escorpião, traiçoeiro. E na sua visão, a forma como a humanidade trata os animais, ruim. E a sua base de alimentação comum, tradicional também. Tá. Eu coloquei que meu animal, se eu pudesse ser um animal, seria um pássaro. Apesar de amar onça, seria um pássaro. Pra mim, o animal mais bonito que existe são as baleias. Que eu tenho muito medo é rato. Tenho muito medo de rato. Eu gosto de rato, mas eu tenho muito medo. A minha visão como a humanidade trata os animais é bizarra. Tipo, eu acho bizarro. Tipo, não faz sentido na minha cabeça. E a base da minha alimentação é fruta, vegetais e grãos. Praticamente isso. E água. Então você é vegana? Sou. Vegana. Entendi. Por que você escolheu? Porque eu amo os animais. Amo de verdade, assim. Tipo, desde criança eu virei. Quando me questionaram a respeito disso, eu não tive dúvidas que eu estava errada com o que eu fazia, entendeu? Sim. E daí eu virei vegetariana, tipo, da noite pro dia, praticamente. E vegan, eu conheci todos os 20 veganos de São Paulo que existiam. Por sorte, eram todos meus amigos. Todos eram meus amigos, todos eram vegans. E daí, eu sou uma pessoa que não consigo viver... Eu vivo com muita hipocrisia e com muitas
incoerências com o que eu penso vivo, Sim. porque eu vivo numa cidade e tal. Mas eu sou uma pessoa que tenta não viver com incoerências e hipocrisia Sim. com o que eu penso. Assim. E você não se preocupa com a sua saúde? Com essa Mas questão? eu nunca tive nenhum problema. Não. Você tem ideia? Eu tive Que anorexia quando eu tinha 17 anos. Fiquei com uns 2 anos com anorexia. Meus exames saíam, tipo, os médicos queriam morrer, assim, porque era impressionante. Você faz exame de sangue em mim, eu humilho a sociedade, Sim, sabe? sim. É porque... E você suplementa? Faz suplementação Eu suplemento vitamínica? B12 só, né? Só B12. O resto Entendi. é um... Suplemento um pouco de ferro também, dependendo, assim, às vezes sangra muito, né, por ser mulher. Só por ser mulher, assim mesmo. Sim. Mas eu nunca tive nenhum problema, assim. Entendi. Tá ótimo. Consegui entender. Eu coloquei que para você os animais não estão a serviço do homem, porque você os respeita. Para você os animais têm os mesmos direitos dos humanos, principalmente de saúde, né? Para você os animais não são comida porque você os ama. E para você, testes de medicamentos com animais são experimentos bizarros, desnecessários. E é assim que você acha que a minha saúde está, do que eu sigo. Você acha que eu posso estar apodrecendo por dentro, porque eu sei que as pessoas acham que carne apodrece dentro da gente. Então, óbvio, né, que eu acho que os animais não estão a serviço dos homens. Sim. Não coloquei porquê, mas é porque eu acho que Não precisa nem explicação para você. cada ser tem uma função nesse planeta. Sim. E eu acho que o ser humano desempenha uma função muito errada do que ele está aqui para fazer. Então, os animais não têm nada a ver com isso. Para mim, os animais têm os mesmos direitos, mas eu não sou uma pessoa que acha que animal é igual. Sim. Para mim, os animais são bem diferentes. Por isso, realmente, que eu os respeito, assim, que eu acho que cada um tem que ter o seu quadrado, o seu lugar, as suas coisas, né? Ninguém devia se meter com ninguém. Essa é a minha opinião. Eu acho que os animais não são comida porque nós somos onívoros, né? E eu acho que o ser humano ele tem uma maneira mais estratégica de se alimentar, de pensar em se alimentar. Sim, por ser o racional. Exato, a gente tem o cérebro para isso, né? Para poder pensar, e a gente tem maneiras de se alimentar sem ser com animais ou produtos de origem animal. Mas não é só pelos animais em si, mas pela questão da sustentabilidade, principalmente da sustentabilidade. Eu acho que mesmo se eu não fosse tão louca por animais, assim, tão apaixonada por animais, eu seria pelo planeta. Sim. Porque é muito injusto o que a gente faz, sabe? E isso é através da criação de animais para nosso consumo. Medicamentos, testes em animais, é um assunto muito polêmico, né? Muito polêmico. Eu não vou falar pra você, acho horrível, sou contra, acho que é um absurdo, não sei o quê, porque ainda tem pouco estudo e pouco conhecimento nisso. Sim. A gente, eu pelo menos, né? Então eu não sei te dizer isso com muito embasamento, que não é uma coisa que eu já estudei, já pesquisei, já li muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei qual é a estratégia, qual seria a estratégia que eu daria para acabar com isso, que eu sei que tem como acabar, mas eu não sei como seria. Eu sou contra, mas é um assunto polêmico para mim. Eu acho que a sua saúde deve estar boa com base no que você disse, que eu acho que você se preocupa com o que você consome, né? Se eu fosse questionar a sua alimentação, eu não questionaria pela saúde, sabe? Sim. Até porque eu acho que a saúde, cada um cuida da sua. Se você não quisesse ter uma boa saúde e quisesse só comer carne, o problema é seu, mas eu ainda ia ser contra você comer carne, entendeu? Não é... Eu sou uma pessoa que... Esse é o problema, eu não sou tão polêmica, porque eu sou uma pessoa que não sou contra o que você faz. Porque você respeita o outro lado. Eu não sou contra o que você faz, eu sou contra o que fazem com eles. E o que fazem com o planeta e o que fazem com outras pessoas que estão passando fome. Eu também sou. Apesar de eu ser carnívora, eu quero que os animais sejam muito bem tratados, que os animais de abate sejam tratados com respeito, porque a qualidade da carne, para mim me alimentar, meu corpo, para mim, é sagrado, né? A minha saúde é sagrada. Então, o que vem para dentro tem que ser muito bem respeitado, né? Então, eu também exijo respeito. Não é porque eu como o animal que eu não o respeite. Eu o respeito justamente por isso. Que eu quero que ele tenha uma morte digna e que ele sirva
e nutre, né, o meu corpo com toda a dignidade possível. Isso aqui é Tanto muito que eu não difícil. uso produtos, eu uso produtos vegan de cabelo, essas legal. coisas, porque eu não gosto de testes em animais também. Você acha desnecessário, né? Algumas coisas são Totalmente. desnecessárias, né? Pra mim é totalmente desnecessário, é cruel. Eu sou a favor dessa questão do meio ambiente. Pra mim, plantar soja desmata muito mais do que botar o boizinho no pasto para Não, mas você sabe pra sobre pastar. isso, né? Sei. Que o plantio de soja é feito para o boi. A Então. soja que eu consumo não é esse plantio de soja que é feito, entendeu? Tipo, a soja, a floresta amazônica, os pastos, as florestas todas estão sendo desmatadas para o boi pastar e para plantar soja para o boi comer. E as proteínas, e a proteína de soja? Como que ela é É feita? outra plantação, são pequenos produtores. Eu, por exemplo, tenho um restaurante vegano, né? A gente compra de uma proteína de soja texturizada, tal, Sim. que eles mandam laudos que não é transgênica, que não tem agrotóxico, entendeu? Então, assim, é o que você falou, tudo é a qualidade do seu alimento. Sim. Porém, é muito mais difícil você ter uma qualidade boa numa carne, que a escala de produção é muito grande. Por exemplo, eu pergunto, tá, você não come carne ruim, Não. entre aspas. Não. Você não vai em hamburgueria. Não, Você come só em casa. só em casa. Então, isso eu até acho coerente Sim. com o que você tá dizendo, entendeu? Porque tem pessoas É que minha falam... base não é só carne, são carne, ovos e tudo que venha de animais. Que horror, foi o que eu coloquei aqui. Eu não coloquei nenhum nada. Eu coloquei ovo e São e ovos carne. e carnes. Mas assim, é isso que eu acho. O tamanho do planeta que a gente tem, o número de pessoas que a gente tem, pouquíssimas pessoas iam conseguir ter esse tipo de alimentação que Sim. você tem. Porque eles precisam de preço, eles precisam baixar custo. Então aí tudo é assim. é que tá. Eu não como carne nobre. Se você vê uma compra minha do mês, são vísceras. Eu como vísceras e carnes de segunda. Eu não como carne nobre. Primeiro porque o preço é um absurdo. Não tem como Mas é você... o mesmo animal, né? É, mas, né? Não, você só tá consumindo essas carnes, mas eu esse consumo animal, carne ele foi porque as produzido pessoas do mesmo acham... jeito. Sim, mas então, são partes que são jogadas fora geralmente, que a grande maioria das pessoas não consomem. E é nela que tá os maiores nutrientes, né? E a questão ambiental? De quanta água é gasta, quanto Então, alimento é gasto? o molhar, eu não consumo grão nenhum, né? Mas você Então, consome com pra boi. mim, se acabasse com as plantações de soja, Como que o boi mas ia o comer? boi pasta, filha. Mas ele não cresce com 2% cresce. Cresce porque, por isso que eu falei da viagem a Penápolis, eu praticamente fui criada em roça, né? E ele vive de pastagem. Antigamente não existia ração. Mas você come esse boi? Você sabe Não, a procedência hoje não, desse boi? né? É isso Hoje que eu tô não. falando. É isso que eu tô falando. Hoje não, Se mas você- então, é por causa da escala de consumo, certo? Acontece que só 2% dos animais no Brasil, na Austrália, são de confinamento. Eles são bois de pastagem. A ração é só um complemento nutricional para ele. Você acredita nisso? Eu acredito. Pra ele crescer tão rápido. Eu acredito porque eu estudo isso. Pra ele crescer tão rápido. Ele não cresce tão rápido. Como não? A gente come bebê, você sabe, né? Uma Sim. vaca viveria 20 anos, a gente mata com 5 anos. Uma galinha viveria 10 Não anos, a na gente verdade, mata com não é 6 bem meses. assim. Quando a gente vai ver pela legislação, do Ministério que cuida dessa parte, Como não tudo é que funciona bem no Brasil. assim. Pode ter suas deficiências, mas a qualidade alimentar, ela é... A gente até tem uma diretriz bem legal no nosso país, viu? A gente Por quê? tem. Porque são business, né? Porque são negócios. Porque esses caras, os políticos, eles têm muita cabeça de gado. Sim, Eles então, têm muita fazenda. por que eles não mudam as diretrizes Porque pra nutricionais eles tá do bom. país? Eles camuflam tudo. Então, porque eu, na minha opinião, tá? A minha opinião e que eu sou convicta quanto a isso. Se você precisa suplementar qualquer coisa, é porque está insuficiente. Mas as próprias pessoas que consomem produtos de origem animal precisam suplementar. Se você quê? for ver os alimentos, eles são ricos em cálcio, fortificados com ferro, fortificados com cálcio, fortificados com ferro e fortificados com B12. Porque a B12 não sou só eu que preciso suplementar. Eu já conheci muito mais pessoas anêmicas. Mas a carne, não. A carne, ela é riquíssima em vitamina B, complexo B. Se a pessoa tiver uma alimentação
regrada, balanceada. Sim. Se a pessoa comer qualquer coisa de qualquer jeito e tiver uma alimentação baseada em sim, produtos se você de for origem falar animal, de alimentação, nem sempre. Se você for falar de alimentação tradicional, as nossas diretrizes nutricionais do país é totalmente falida nisso. Então eu acho que vem muito, tudo rege em dinheiro, sim? Então, para o governo matar acabar com uma floresta, para ele tanto faz, desde que a indústria que esteja lá plantando trigo, soja e milho, esteja pagando os impostos. Entendeu? Entendi. Se é para alimentar um animal ou não se é para me alimentar, importa, sim, não então, importa. eu tenho outra questão com veganismo também, em relação aos animais. É meio holística, assim, apesar de eu não sou hippie nem nada. Mas eu acho assim, por minuto, por hora, são mortos milhões de animais, sei lá, quantos são, no mundo inteiro. E eu acredito... Que já são criados justamente para isso. Sim, mas eles são animais, eles não são robôs, entendeu? São animais, eles sentem. Sim. E eu acredito que os animais, eles sejam seres muito puros, eles não têm ego, igual a gente. Então a gente sofre porque a gente faz comparação. Sim. Então eu sofro, tenho uma casa pequena, gostaria de ter uma mansão, tenho que trabalhar 20 horas por dia, tenho que trabalhar 12 horas por dia, gostaria de ser herdeira. O animal, ele não pensa isso. Então assim, a partir do momento que ele está confinado, ou sendo explorado, ou indo morrer, ele está sentindo uma coisa verdadeira. Ele sente o outro animal morrendo, ele está confinado numa gaiola com mais 100 animais, ele se sente incomodado, ele sente angústia, ele sente medo, né? Tanto que esses animais, eles ficam doentes por estresse. A imunidade dele baixa, ele fica doente, e daí para não ficar doente, o que acontece? Remédio, para esse animal sobreviver até o dia que ele tiver que morrer e alguém comer isso que não é nem uma carne mais. É tipo, não sei o que é aquilo, sei lá, é uma matéria mas podre. Tem estudos e formas de matar o animal sem sofrer. Existe. Até porque a carne, se ele realmente sente medo e se ele fica apavorado, ele vai liberar cortisol na carne. E a carne vai ser dura, a carne não vai fazer bem pra mim que vou consumir. Não vai ser boa, eu sei. Que é a maioria das carnes que são assim. Nem as pessoas falam, só como peixe. Não é a maioria, tá? Tem empresas que são responsáveis com o manejo, né? Então, eu não acredito que sejam todas. Mas eu acredito que esse Você sabe qual é o animal que sofre, de verdade? Porco. Não, Peixe. é aquele pequeno produtor, o pequeno produtor, que ele não tem a forma de matar adequado e vai lá e dá uma machadada na cabeça e dá uma facada no coração do porco. Esse pequeno produtor, sim, não tem a forma, não tem o amor, não tem o carinho para matar. Não que a indústria tenha amor, mas ela tem formas de morte rápida, porque para a indústria não vale a pena uma carne ruim. Não, assim, eu sou uma pessoa assim, eu conheço muitos veganos, que são super abolicionistas, super. Então, assim, não existe essa história de pasto de animal livre, não existe essa história, não existe. Pra mim existe, mas isso é outra questão. Mas o que eu queria dizer é que, assim, eu acredito em energia. E eu acho que todo mundo acredita em energia, até a pessoa mais cética. Porque, assim, se você entra numa sala e tá todo mundo chorando, você não vai se sentir bem. Então, deixa eu acabar minha raciocínio. Você entra aqui, tá todo mundo em silêncio, você não vai chegar escutando um som alto. Então, assim, um planeta, pra mim, o que eu sinto é que ele é carregado de uma energia densa, ruim, desse sofrimento que os animais têm. Então, eu acredito que mesmo eu sendo vegan, mesmo eu tentando fazer as coisas do jeito que eu acho mais correto, eu sou atingida por essa energia ruim. Então, assim, o que um porco tá sofrendo, o que um frango tá sofrendo, o que uma galinha tá sofrendo, o que um boi num caminhão viajando horas e dias, sem água, sem comida, tá sofrendo, eu tô sentindo isso. E eu acredito que o ser humano, ele não possa ser próspero na potencialidade que ele pode ser, entendeu? Porque tem muita carga negativa no planeta. Então, agora, você já parou para pensar nos silos de armazenamento dos grãos? Quantos ratos são mortos por dia? Mas isso eu mato formiga, né? Não, são coisas mas o rato inevitáveis. também é sensitivo. Não, ele é. Ele é. Morro de medo de rato, porque eu sei como ele é poderoso. Ele é sensitivo e ele é esperto. Então você imagina que se você não tivesse silos e silos e silos, quantos ratos deixariam de ser mortos? Mas os animais não iam se alimentar. A gente tem que se alimentar de alguma maneira. Eu não tô falando que eu vou viver de luz. Eu não tenho como viver de luz. Eu vou me alimentar de grãos, eu vou me alimentar.
eu acho que assim, o principal problema Não, do eu planeta digo, são, a minha população. grande preocupação é esse crescimento de produção de soja, de milho, de Não, trigo. eu não acredito que o mundo, quando for vegan, que um dia vai ser, eu tenho certeza, eu não tô viva, eu não estarei viva. Eu também não. Mas assim, eu acredito que o mundo vai ser vegan, mas não vai ser todo mundo vegan, entende? Que nem hoje o mundo é, na sua maioria, pessoas que comem carne, Sim. mas existem os veganos. Então eu acredito que um dia a maioria vai ser pessoas que não consomem produtos de origem animal, mas vão continuar existindo as pessoas que consomem. Então, como a maior parte das pessoas vai consumir produtos de origem vegetal, isso também vai gerar problema. Sim. Por quê? Porque existe muita gente no planeta. E O não problema é só são as pessoas. E não é só isso, né? Aí, porque se você for pensar no meio ambiente, se muitas pessoas começarem a consumir muitos grãos, acabou as florestas, né? Porque As para pessoas você, têm que quanto agir que você precisa de racionalmente. soja, quanto que você precisa de um punhado de soja para alimentar uma quantidade de gente que só um boi alimenta? Um boi gera 288 quilos de carne. Mas o que um boi consome, ele poderia alimentar muito mais pessoas. O quê? 1 quilo de carne precisa de 10 quilos de alimento para ser produzido. De é qual tipo de desproporcional. alimento? É isso que eu tô falando. Carne de boi. Pensa no O que boi o boi pastando. come, mas ele não só pasta. Ele só pasta. Não. Ele vive só de Não, pasto. eu não acredito. Ele vive só de pasto e sal. Não. Não acredito. Eu tô te acredito. dizendo, eu Eu nasci também numa tô te fazenda. dizendo. Mas assim, são modelos e modelos de fazenda. As fazendas que dominam o mercado não são assim. Eles querem entuchar. Se pudesse ser um foie gras, eles iam fazer igual um foie gras. Eles iam manter o bicho preso com comida até o bicho Sim, engordar. e isso acontece. Então, isso é E horrível. isso acontece também, acho horrível. Então. Até porque a maioria das aves tem esteatose hepática justamente por causa do consumo exagerado de carboidrato. Porque é o carboidrato que os engorda. Bom, Entende? eu só como carboidrato. Praticamente. Sim, mas eu você como come, proteína, mas claro. você não Eu como- tem eu não como um proteína, tubo enfiado na boca Não, jogando carboidrato mas é isso lá que eu dentro. tô falando. O boi ele não só pasta, entendeu? Não, Eles dão não. comida mais Então. pesada pro boi. Isso já é comprovado. Sim, E eles são dão 10 dão- quilos de alimento só para que 1 quilo de carne. Então, mas a quantidade ainda é menor do que a do pasto. É o que eu tô falando. Se você for ver a quantidade de animal em pasto hoje, é muito baixa. São só 2% de confinamento. Não, é muito Entende? alto, então, no pasto. No pasto é, É mais muito mais pasto. alto e no Eu confinamento fico feliz em é saber 2%. disso. Sim. Eu quero que os animais vivam Aham, bem. Porque aham. eu sou uma pessoa que, como eu te falei, existem Porque o muitas boi pessoas... vive bem, sem ração. Então, ó, o que eu falo pras pessoas... Se ele tiver pasto, entende? Sabe o que eu acho um absurdo? Tipo, se eu conheço alguém que come carne. É que eu vivi muito tempo numa bolha, assim, meio alienada, porque eu sempre vivi com vegan, né? Desde criança. E daí, quando E eu eu, com carninha. quando eu conheci alguém que comia carne, era muito esquisito. A pessoa ia comer carne e eu ficava... Você come carne? Porque pra mim era normal a pessoa ser vegan. Sim, igual para as pessoas sim. estranharem que eu sou vegan. Sim. E daí, o que me irrita muito... Mas é quando- você consegue, vamos dizer, sentar na minha Sim. frente um dia que a gente sai, vamos Os dizer... meus namorados todos eram Então, normais, sentar e a assim, pessoa comer onívoro. carne na tua frente, tá tudo certo. Tá ótimo. Eu só não quero que deixe, isso que eu ia falar. Sim. Se a pessoa deixar a Ah, carne não. no prato... Isso eu também sou daí contra. eu fico... Porque assim, já matou Falo, o bicho. vai comer Você ainda vai tudinho. deixar o bicho aí, eu acho um Exatamente. absurdo. Eu acho, tipo assim, a coisa mais cruel que eu acho, mais desrespeitosa, é quem Aham. come carne e deixa E comida. larga. Tipo assim, eu não deixo comida Por de isso qualquer que maneira. eu sempre falo, coma a primeira carne e depois o restante. Por quê? Isso eu ensino para os meus filhos, tá? Tenho 2. Então, assim, coma a primeira carne e depois o restante. Na minha casa, todos são, entre aspas, carnívoros. Eu sou totalmente 100% carnívora. O meu marido come legumes. A minha filha come legumes e verdura, entende? Meu filho come arroz, feijão, carne, o que tiver para ele, porque ele tá com 21 anos, o que passa na frente dele ele come, né? E agora minha filha tem resistência insulínica porque eu tive diabetes gestacional, então eu trato dela com alimentação low carb e ela vai de boa. Não comia uma... É tão natural essa questão, que eu vou chegar nesse ponto de como nós somos criados, como eu acredito. Se você pega um bebê e você vai dar legumes para ele, a grande maioria faz o quê? Come. Muitos não. A maioria das crianças não gostam de Então, vegetais. mas sabe o que é engraçado? Que quando a gente vai falar sobre crianças, os veganos, a gente sempre sempre fala que os pais têm que insistir pra pessoa comer carne. Sim. O bebezinho, a carninha, é gostosinho, nanã. Tem que Não, insistir. ao contrário. A criança, se você dá um pedaço de carne na mão dela, ela começa a chupar aquela carne Agora, ali. se você coloca uma criança com fome, vocês já ouviram esse exemplo? Uma Não. criança numa sala com fome, um coelho e uma maçã, o que ela vai comer?
Maçã. E vai brincar com o coelho? Eu acho que vai brincar com o coelho. Então, porque mas é mais e instintivo se o coelho tiver assadinho num prato? Aff, não sei, não ia nem colocar na frente da criança. Tem que fazer esse teste. Botar legumes e carne e botar uma criança na frente, então, pra ela ir lá ver o que ela vai escolher. É que você tem essa visão evangélica da Bíblia. Não, tipo, não. Por que eu colocaria um animal morto na frente de uma criança? Não morto, assado. Morto e assado. Assado pra mim tá pronto pra Mas comer. ele tá morto, é um defunto, é um presunto. Sabe quando morre alguém e fala, tinha um defunto no meio da rua? Assim. É isso que as pessoas comem, um defunto. Então, assim, ó, se você pegar uma criança, a grande maioria das crianças, um grande problema na nutrição com crianças é que as crianças não aceitam vegetais com muita facilidade. Elas aceitam fruta por ser doce, mas vegetais em si, não. E elas aceitam mais a carne. A carne é mais fácil para a criança consumir. Por que você acha isso? Porque eu acho que as pessoas preparam melhor. Porque não sabem preparar vegetais para criança. Não põe um tempero bom, não põe uma coisa boa, não cozinha direito, eu acredito lá na ancestralidade que nós fomos criados dessa forma. Tudo bem, mas a gente pode mudar. Por isso que nós desenvolvemos até, né? Porque se não fosse o consumo da carne, o cérebro não teria desenvolvido. Ótimo, a gente quer que saia asa da nossa cabeça agora. Vai sair asa do meu ouvido, meu cérebro vai começar... Consumo, porque você sabe que só o consumo de carne, de caça daquela época que tem desenvolveu. essa história. Não é história, não, é estudo mesmo. Não, mas tem esse estudo e também tem o estudo das pessoas que também não... Também tem o estudo das pessoas que não comiam carne. Tinha uma época da humanidade que eles não conseguiam mais criar animais. Não, mas aí isso é bem mais pra frente, exato, né? mas foi... Não, eu tô dizendo ancestralidade de quando a gente tava no processo evolutivo mas lá. Então, daí tem a questão, assim, negócio de ancestralidade, de cultura, de tradição, de costume. Tem coisas que eu posso comparar que são escrotas também. Sim. Pra mim, o especismo... Sim, até o machismo, o racismo. com Tipo, certeza. pra mim, especismo é a mesma coisa. Por que uma espécie é pior que a outra? Sim. Ou por que um cachorro vale mais do que um porco? Com certeza. Entende? Isso é especista. Com certeza. Nem se usa esse termo ainda, acho que hoje em dia já é mais normal usar especista. Mas pra mim, é a mesma coisa, entendeu? Sim. É a mesma coisa. Eu já mostrei pra você a minha visão sobre o que eu vejo. Eu acho que nós fomos criados pra comer dessa forma. E quando você na verdade, né, também duvidava da alimentação. Quando eu comecei a estudar low carb, essas coisas, tirar carboidrato, falar, nossa, não comer o pão com café com leite no café da manhã. Não, um exemplo, né, que é a comida tradicional das pessoas. Mas por isso que elas são doentes, porque elas não pensam antes de comer. Arroz, feijão, macarrão, eu falava, gente, mas, né, tirar essas coisas, como é que se vive, né? E aí, quando eu comecei a ver os estudos, que eu comecei a comparar com a ancestralidade, com o paleolítico lá atrás, porque eu falei, nossa, começou as coisas fazerem sentido, né? E aí, realmente, eu fui caminhando para esse lado, não foi porque eu escolhi ser carnívora, não foi mesmo. Sim, foi porque isso foi melhor pra você. Foi porque o meu corpo me pediu isso, né? O meu corpo começou a rejeitar, eu não posso ver uma cenoura que eu vomito. De verdade, pra mim, repolho é comida de coelho, entende? Não consigo, me faz mal, se eu vejo arroz, me dá ânsia de vômito, não consigo. Mas sabe o que é engraçado? Que nos seus animais, você viu que você colocou leão e não sei o quê, e eu coloquei pássaro e baleia, tipo, tem a ver com o que a gente é, né? Sim, tipo, tem a ver. E é isso que também o ser humano tem que aprender a lidar, com as diferenças e saber que as pessoas vão escolher coisas diferentes, entende? Mas é que assim, que nem eu falo, eu respeito uma vovozinha que tem uma galinha e come o ovo e mata a galinha, quebra as coisas, eu respeito ela, não vou falar nada pra ela. Do mesmo jeito que eu tenho que te respeitar, igual eu tenho que respeitar todo mundo, mas eu digo, eu respeito a sua ideia. Sim. E a sua teoria, porque eu sei que você estudou, porque eu sei que você tá pensando. Eu respeito tem o seu ponto de vista. Pelo seu. Exato, você tem o seu ponto de vista. Você escolheu a sua saúde, o seu bem-estar. Sim. Isso, ponto, acabou. Em primeiro lugar, em segundo, segundo o restante. E a gente tem que saber que nem sempre, às vezes, eu coloco... É que eu sou assim, infelizmente. Eu coloco a prioridade dos outros animais em cima da minha, entendeu? Tipo, e o que a gente pode fazer? É a cabeça, né? Isso aí é uma coisa que tem que estudar. Mas, então, por isso que eu falo, mas eu não me sinto egoísta nessa forma de eu pensar. Porque eu penso em mim primeiro pra eu estar bem, pra poder fazer alguma coisa pelo outro. Mas assim, eu só acho, assim, sinceramente, porque que nem você acha que eu tenho que controlar. Se eu tivesse numa cadeira de rodas, tá? No que eu ajudaria as pessoas? Não, entendo. É que assim, no jeito que você fala, toma cuidado com o carboidrato. A única coisa que eu te pediria era compra carne realmente de um lugar que você sabe
que é coerente ao que você está dizendo que você acredita. Sim. Entendeu? Porque assim, é o que eu falei. E é o que eu faço. Às vezes você pode fazer isso e comer hambúrguer. Não, em qualquer de lugar. jeito nenhum. Entende? Mas tem gente que é assim. Sim, tem. Tipo, defende uma alimentação à base de carne. A grande verdade mas, é que a tipo, grande maioria das pessoas tá tacando pra tudo, pra tudo. né? Tanto para um lado quanto para o outro. É por isso que, por exemplo, eu optei por não ter filhos. Sim. Porque eu acho que, na minha visão de veganismo, colocar mais uma pessoa nesse planeta não é coerente. Sim. Porque não tem espaço, não tem água, não tem ar, não tem... Mano, é muita sacanagem. Eu vou pôr mais uma draguinha aqui no planeta, mais uma larva pra acabar com esse planeta, entende? Mas é a minha visão, Sim. entendeu? É porque eu penso... Eu viajo. Né? Você viaja. Essa pergunta é muito mancada. Eu botei um certo, assim, ó. Então, porque eu primeiro pus não, porque eu quis ser bem preconceituosa, sabe? Não, eu quis entrar no jogo, entendeu? Tipo assim, olhando você, não é que eu não seria sua amiga, mas em que situação, em que circunstância eu iria te conhecer? E eu já coloquei que sim, que seria. Então, mas eu em que situação eu te conheceria? Talvez. Não sei. Entende? Você Talvez, não ia no pop. Talvez. Você não ia no pop, você não ia estar no meu treino. Não, você não ia estar no meu rolê. Talvez no treino sim, porque a academia a gente faz, né? Crossfit? Não, crossfit eu digo, eu não ia estar no meu treino. É musculação. Depois eu te conto isso aí pro crossfit, você vai querer. Isso tem várias pessoas que fazem, sim. Mas assim, eu disse que não por questões, tipo assim, não queria ser sua amiga, mas por questões assim... Porque a gente é muito diferente. Provavelmente eu não seria. Sim. Provavelmente. Mas assim, te conhecendo, provavelmente eu não seria. O que a gente ia fazer junta? Não tem, Porque né? a amizade é isso, não é? A amizade é um relacionamento. Sim. Então você tem que se relacionar. Tipo, posso gostar de você, a gente pode se encontrar, mas amiga... Amiga fica difícil. Eu nem sabia que existia esse negócio de carnívoro. Sério? Mas vou falar, eu sou assim, eu sou legal e tal, mas eu tenho meus instintos de raiva, assim. Um dia a gente tava na praia e tinha um açougue que chamava Carnívoros, assim. Minha vontade era entrar lá e xingar todo mundo, mas óbvio que eu não fiz, né? Óbvio. Mas a minha vontade, entende? Entendo. Tipo, de eles estarem ostentando aquilo, sabe? Sim. Achando que era legal aquilo. Não gosto que acho que é legal, entende? Tipo, eu entendo o seu sentido, você tem um embasamento, você tem um estudo e tal. Não tipo, vou comer todos os animais e dane-se o planeta. Não, e tem uns carotários demais nesse mundo, né? Mas quem é carnívoro, na verdade, ele tem todo o embasamento. Todos eles estudam muito, são muito dedicados e todos eles... E eu posso falar em nome de todos os carnívoros, que realmente são carnívoros, né? Não os paga-pau do negócio. Mas todos os carnívoros têm muito respeito aos animais, porque sabem da importância da qualidade da carne, sabem a importância de tratar bem um animal para que a carne dele... faça bem para o meu organismo, entende? Ou das outras pessoas. Então, a gente tem esse respeito, né? A gente só se alimenta com eles. É que, pra mim, eu entendo isso tudo. Entendo. Mas, ao mesmo tempo, seria difícil, sabe? Tipo, imaginar isso, sabe? Se não fosse um animal... Você concordaria? Eu tenho gato. Quem sou eu pra falar? Eu tenho uma tartaruga. Eu tenho que comprar. Eu tive jabuti, eu tenho um jabutizinho. Mas eu acho que vegan é mesmo... a parte vegana da minha casa, é o meu jabuti. Mas saber que não é vegan? Não, você tem animal de estimação? Onívoro. Não, e você ter animal de estimação, pra mim, na minha concepção de veganismo puro... Ah, tá. O animal quer ser seu animal? Não tá nem aí pra você. Você tá que te servindo da mesma é uma forma. vaidade sua. Mas eu, no caso, tenho porque resgatei, porque é um problema social, porque... Entendeu? E o meu jabuti come carne. Eu tinha um jabuti... Ele come legumes e come carne. Sério? E pode? Pode, ele é onívoro. Eu tinha um jabuti, se eu te contar, você não acredita. Ele fugiu. Você acredita que eu deixei o jabuti fugir? Ninguém acredita. E eu posso te contar como é que esse jabuti veio parar na minha casa? Porque ele foi achado na rua. Sério? Será que era o meu? Não, o meu eu perdi em Campos, de Jordão. Pelo menos ele... Foi achado na rua, então ele era fujão. Então eles são você não rápidos. é a única, eles são muito Parece rápidos. que não, eles são rápidos. Se ele acha a minha porta da sala aberta, ele corre, ele anda rapidinho. Assim, eu falo, olha que danado. Eles são danados, eu sei. O que mais? É isso aí, então? Mais besteira. Obrigada, Falando prazer. pra caramba. Se deixar, eu falo mesmo. Bom, nem vou te chamar pra ir no pop. Só se...